Eu acho que virou muito comum sentir vergonha quando você tá desabafando ou tentando se expressar sobre alguma coisa que você sente ou pensa, por conta desse negócio de cultuar muitas pessoas que não desabafam e que não falam nada, tipo, as pessoas que falam menos sobre si mesmas são pessoas mais fortes e falar sobre os sentimentos são pessoas fracas, pessoas que sentem são fracas demais e esse tipo de coisa. Eu acho que isso não é de hoje, na verdade. Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que, na verdade, hoje que as coisas estão começando a mudar. Mas eu acho que a coisa que eu mais vejo, assim, e que me deixa muito incomodada é ver as pessoas que eu gosto, que eu converso, falando. Não falando, no caso. Não falando porque elas têm medo de estar exagerando demais. Ou, ou terem esse sentimento de estar implorando por atenção. E eu tô falando como se fossem só as outras pessoas, sendo que o que eu mais sinto na hora de desabafar é como se eu estivesse implorando por atenção. E é bizarro que existem, tipo, vários motivos para isso surgir. Só que a gente sempre tenta colocar, e, tipo assim, ah, eu não falo sobre o que eu sinto, eu não desabafo, eu não comento, eu não choro, eu não consigo chorar. Mas, tipo, não é porque alguma coisa aconteceu comigo, não tem nada a ver, é só porque eu sou assim, é um traço da minha personalidade. É um traço da minha personalidade eu falar menos. Eu sou assim mesmo, eu não gosto de falar muito, sabe? Tipo, muito conveniente que você só não goste de falar sobre si mesmo, né? Você fala sobre qualquer coisa, menos sobre si mesmo, é meio conveniente. E, tipo, é muito paia que, em todos os casos, sempre esse sentimento de não querer falar por estar pensando que tá incomodando ou tá implorando por atenção, o que você não merece ser ouvido, sempre vem por negligência, sabe? Sempre vem por negligência de casa, de onde você nasceu, ou de onde você foi criado. Em algum momento, assim, do seu crescimento, você foi negligenciado. Em algum momento, isso ficou em você, isso te feriu muito. E isso dói bastante, por isso que a gente esquece, a gente não quer lembrar. A gente não quer sentir isso de novo. Então a gente só encarna isso como se fosse um traço da nossa personalidade. Tipo, ai, é mais fácil, né? É mais fácil não lidar com as coisas. Nossa, eu sou a melhor pessoa pra falar disso. Eu sou a pessoa que mais foge de tudo, sabe? Eu fujo de tudo. Eu nunca encaro nada, sabe? Mas agora eu tô começando a encarar. E essas coisas doem pra caramba. Tipo assim, dói demais. Encarar as coisas dói. E é muito chato. Mas vale a pena depois, vale muito a pena. Quando você vê o resultado de verdade, tipo assim, você vê de verdade o resultado, vale a pena. Porque eu achei que não ia ter resultado, não. Mas, tipo, ouvir que você mudou, que você melhorou, de verdade, você sentir isso é diferente de quando alguém fala pra você e você não sente essa melhora, e quando você sente essa melhora, é um babado. É algo, tipo, muito legal. Eu fico, tipo, gag. Fico gag de lá, gag. Gag del gag. E sabe? Então, tipo, vale a pena. Mas. É, é babado. Que, tipo assim, é, a gente cresce ouvindo que o mundo inteiro tem problemas piores do que os nossos. Tipo assim, o que a gente sente é minúsculo se for pra comparar com o que as outras pessoas sentem. Ou o que a gente sente não vale de nada. Ou, sei lá, tem gente que tem que crescer demais antes da hora. Tem que amadurecer muito antes da hora. Tem que ser, sei lá, pessoas que tem que virar os pais dos próprios pais, porque os pais são imaturos demais. É, sei lá, é horrível, né? Deve ser horrível. Eu não lidei com isso. Mas eu vejo de perto pessoas que lidam com isso. Então, é bem ruim, bem paia. Não deve ser nada legal. Você sentir que você não pode incomodar, você sentir que você tem que lidar com tudo isso sozinho. Mas na verdade você não tem que lidar com nada disso sozinho. Você só foi acostumado de uma maneira totalmente distorcida. O amor que você acha que é o amor, tipo assim, é totalmente distorcido. Isso serve pra mim também.
muito ruim crescer tendo uma visão distorcida dos sentimentos. Tipo, poxa, isso não é amor. Isso é só uma distorção que eu fui acostumada a ver. O amor não é caos. O amor é calmo. O amor é bizarramente calmo. Mas pra mim, o amor tinha que ter muita briga, muita confusão, muita dor, muita manipulação. Mas não tem nada disso. E eu fico gag que não tem, sabe? Eu quero trazer isso. Mas não pode. Não pode porque não é assim. Porque se eu trazer isso, não vai estar sendo amor. Vai estar sendo manipulação mesmo. Vai estar sendo algo ruim. Eu vou estar tentando trazer. Eu vou estar tentando encarnar uma outra relação dentro do meu relacionamento. Tipo, sei lá, se você. Sei lá, se eu tivesse. Se eu passei isso com minha mãe, eu vou estar querendo encarnar minha mãe dentro do relacionamento com minha namorada. Não, não é isso que eu quero. Eu quero minha namorada. É bizarro crescer. É bizarro sentir as coisas mudando. É bizarro sentir. É, é bizarro essa confusão de tipo, exposição versus. Não, versus intimidade. O que é exposição, o que é intimidade, sabe? O que é cada um, cada outro. Tipo, nossa, parecia que eu tava pelada. É, o que é intimidade? O que é exposição? Intimidade é algo que é construído pelas duas pessoas. Exposição é só você falando e falando. E, tipo, tem gente que se sente muito exposta quando tá desabafando sobre alguma coisa. Mesmo sendo em um relacionamento super íntimo, super cuidado, onde tem, uma base confortável para você contar as coisas, e mesmo assim você se sente mal por estar desabafando, porque você não quer preocupar outra pessoa, porque você tá sendo um peso para outra pessoa. Você não tá sendo um peso para outra pessoa. Não é porque você. É tipo, você foi dada como peso a sua vida inteira. Mas. Mas você não é um peso, sabe? Você não é um peso. Tá tudo bem você pedir ajuda. Tá tudo bem você não ser a pessoa que acolhe. Você ser a pessoa que tá sendo acolhida. Tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo também quando você precisa aprender a não ser mais a pessoa dependente e ser a pessoa que acolhe também. É muito difícil também ser a pessoa que tem que parar de depender das pessoas e tem que começar a acolher também. Tipo, porque você se joga muito nos outros e você não acolhe ninguém. E agora você tem que aprender a acolher. Agora você tem que aprender a cuidar também. Porque você não. Você foi cuidado a vida inteira de uma maneira controladora. Por pais controladores. Não sei. E aí agora você cresce e você tem que cuidar de si mesmo, sozinha. Cuidar dos outros também à sua volta. Não cuidar, mas tipo, é um relacionamento. É uma troca. Não é ele que vai cuidar de você. Você tem que cuidar também. Isso é, é doloroso, mas não é doloroso porque é ruim. É doloroso porque mexe nas feridas que a gente não quer mexer. Mexe nas feridas que estão abertas há muito tempo, mas a gente não. Mas não cicatrizaram. Nunca cicatrizaram. A gente só ignora elas. Finge que não tá. Finge que não tem. Mas tem demais. E vira e mexe quando acontece alguma coisa, tem algum gatilho, é um salzinho que coloca dentro dessa ferida, sabe? É um salzinho. E você sente muita dor. Porque a ferida ainda tá muito aberta. E essa ferida é muito funda. E ela dói pra caramba. Você não precisa mostrar o tempo inteiro que você é forte. Você não precisa mostrar o tempo inteiro que você é forte. Porque ninguém é forte de verdade. E o que você aprendeu sobre ser forte não é ser forte. Tipo assim, você demonstrar sentimentos não significa que você é fraco. Você fazer a pessoa que te ama se preocupar com você não é algo ruim. É, é o amor. Isso significa que a pessoa te ama. Isso significa que a pessoa gosta de você. Isso significa que você tá sendo cuidado e amado. E eu sei que isso assusta. Eu sei que isso machuca pra caramba. Porque é assustador sentir uma coisa que você nunca sentiu antes. É assustador lidar com algo que você sempre aprendeu que era muito errado. Você não podia ser cuidada. Você tinha que ser a pessoa que se cuidava sozinha.
Mas isso tá errado, você aprendeu errado. E agora você tem que lidar porque você aprendeu errado. Você não tem que afastar as pessoas que te fazem bem. Você tem que afastar o pensamento de que você, é, sabe, tem que se afastar e lidar com as coisas sozinha, tal. A gente, a gente se adapta a muitas coisas, porque a gente entende que quanto menos a gente fala sobre nós mesmos, são menores as chances das pessoas nos rejeitarem. E, infelizmente, querendo ou não, isso é verdade, sempre vai ser. Por isso que todo mundo fala que a gente tem poucos amigos, que poucos são verdadeiros, que não sei o que não sei o que lá. Porque isso é verdade. Você tem que entender, você tem que ter uma noção de com o que você fala pra cada pessoa e tal. Eu sou uma pessoa muito sem noção. Eu tenho muita dificuldade do que eu falo, que eu deixo de falar. Eu sou muito sem noção, eu sou muito possível, eu dissocio muito. É, eu tenho muita dificuldade. Então eu eu acabo pulando muito esse tópico. Mas tô trabalhando nisso. Eu espero que eu esteja trabalhando nisso, de verdade. Mas, tipo, a gente aprende muito que. Tem uma formiga. Eita, nossa, tem uma formiga que tá muito rápida aqui. Você aprende que, tipo, a gente aprende, né? Que sentir em silêncio é melhor. É melhor sentir em silêncio do que expressar o que a gente sente. Na verdade, a gente aprende que é melhor não existir, né? É melhor a gente só tirar a gente do caminho, né? Porque a gente é um defeito, a gente é um problema, a gente é a pedra no caminho da outra pessoa. A gente nem vê o nosso próprio caminho, a gente só vê o caminho da outra pessoa. A gente é uma pedra no caminho do outro, então a gente tem que tirar a pedra. Mas, na verdade, não. Na verdade, os dois podem ser uma pedrinha que gira. Por que não podem ser duas pedrinhas? Os dois podem ser grama, os dois podem ser pessoinhas andando juntas. Não uma pessoa correndo em direção a outra, não uma pessoa de costas para outra, mas uma pessoa de mão dada com a outra pessoa e andando em direção a uma coisa só juntos. Talvez não seja nem o mesmo objetivo, mas o importante é ter essa é, parceria. Não importa o relacionamento que seja, sabe? Tipo assim, amizade, melhor amigo, melhor amiga, mãe, pai, irmão, irmã, namoro. É que eu realmente acho que eu tô falando mais sobre relacionamento amoroso, né? Porque é o que eu mais. Eu, tipo assim, meu relacionamento amoroso é o que eu mais priorizo, assim, na minha vida. Mas tem gente que não tem um relacionamento amoroso, tem gente que só tem um amigo, uma amiga. Tem gente que não tem ninguém. Mas é bom tentar achar alguém. Não importa quem seja a pessoa, é bom ter alguém. Porque a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa falar sobre o que a gente sente. A gente realmente precisa falar sobre o que a gente sente, tá ligado? É tipo assim, não é um negócio que eu falo, tipo, pra ser clichê ou bonitinho. A gente realmente precisa falar sobre o que a gente sente. Porque se a gente não falar, uma hora a gente vai explodir. E aí você que tem pessoas, ou você que não tem pessoas, você vai explodir. Aí você vai afastar mais pessoas. Ou você vai explodir em si mesmo. Aí você vai piorar. Mas tudo isso podia ser evitado se você tudo isso podia ter sido evitado se você tivesse sido acolhido da maneira correta há muito tempo atrás. Mas isso não aconteceu. Então, não adianta ficar remoendo isso. Logo, é, muda o seu futuro, muda o seu presente. Você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar porque você era totalmente dependente dos outros. As pessoas que te negligenciaram eram pessoas que você precisava dessas pessoas. Mas agora você tem a noção de quem você tem a noção do que você precisa, do que você deixa de precisar. Então, você tem a possibilidade de fazer tudo ser diferente. Então, faça, expresse, sinta. E sentir as coisas é maravilhoso. Maravilhosamente bom e maravilhosamente ruim também, depende. Mas ignorar o que você sente não vale a pena. Porque o seu sentimento é sempre só a ponta do iceberg. O que você sente não é o problema, é o sintoma. Você tem que investigar de onde vem esse sentimento, sabe? Se sente muita raiva, o problema não é a raiva, o problema é de onde vem essa raiva. Por que você sente raiva, entendeu?
as pessoas não pensam nisso, sabe? As pessoas não pensam nisso. Tipo assim, não é fraqueza sentir raiva. Não é fraqueza, nada disso. Fraqueza é ignorar da onde tá vindo essa raiva, da onde tá vindo tudo isso. Porque você tá sendo muito mais forte quando você encara os seus problemas de frente do que quando você ignora eles. Você tá sendo muito mais forte quando você pega os seus problemas e você olha. Quando você pega assim um abismo, você olha pra ele. E ele te olha de volta. Aí você tem duas possibilidades: você vai ficar maluco ou você não vai ficar maluco. Brincadeira, você não é assim, eu tô exagerando, é brincadeira. Mas, tipo, é, encarar o seu abismo é muito mais difícil, é muito. Precisa de muito mais força do que ignorar ele e fingir que ele não existe. Então eu não entendo porque as pessoas falam que não sentir é sinônimo de força. Cara, não é. Não é. Cara, você já entrou na cabeça de um border, de um autista, de uma pessoa com altas habilidades, sabe? Com bipolaridade, tipo assim, com transtornos babados, esquizofrenia, pra ver o tanto de coisa que tem na cabeça dessa pessoa por dia. E não tem como ignorar. Tudo, não importa o quanto você queira, você não consegue nunca ignorar. Alguma coisa sempre vai vir. E você quer dizer mesmo que uma pessoa com transtorno é mais fraca que você, que ela sente demais? E, e você é mais forte porque você não o sente? Cara, isso me deixa maluca, cara. Isso me deixa louca. Sentir é um superpoder. Sentir é literalmente superpoder. A gente só precisa aprender a lidar com esse superpoder. É igual quando você tem uma visão raio-x. É igual não, né? Não sei, eu nunca tive uma visão raio-x, mas eu imagino que, tipo, quando você vê que tem uma visão raio-x, é igual aquele cara lá do Ciclope. Ele tem que usar um óculos, não tem? Pra evitar acidentes, né? Não é pra tanto, né? O sentimento não é pra tanto. Eu acho que você consegue controlar a hora que sai esse raio do seu olho ou não. Enfim, para de ver como se o sentimento fosse um problema. Começa a ver de onde tá vindo esse sentimento. Por que você tá sentindo isso? É sempre. O sentimento sempre tá lá por um motivo, tá? Tenta investigar isso. Investigar a causa. Você consegue criar uma resolução. Mas é muito difícil fazer isso sozinho. E eu não digo isso nem pra parceria romântica ou melhor amigo, eu digo pra terapia mesmo. Eu sou a pessoa que mais vai falar do mundo. Tipo, galera, façam terapia. Eu adoro terapia. Eu vou vender o peixe da terapia. Eu adoro vender o peixe da terapia. Porque a minha terapeuta me salvou de todas as maneiras possíveis, sabe? Então, eu vou sempre estar vendendo o peixe da minha terapeuta e da minha terapia. Eu espero que todo mundo tenha uma terapeuta igual a minha. Menos que seja. Mas que não seja minha terapeuta. Porque eu não quero, né? Não gosto de dividir muito, não. Mas é isso, galera. Procurem ajuda. É legal procurar ajuda. É bom. Bom, bom, bom. 18 minutos. É, ninguém vai ver isso. É só eu falando. É, assim, tá tudo bem sentir, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem você ser acolhido e não ser a pessoa que acolhe, tá tudo bem aprender a acolher também. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem. Tá tudo bem, galera, tá tudo bem, galera. Vamos viver, galera. Parem de pensar tanto, vamos viver. Impossível. Mas, bora, galera! Vocês conseguem, nós conseguimos. Vamos conseguir. Eba. É isso aí.